Fala galera, beleza? Estamos começando mais um Papo Café Podcast. Temos um ilustre convidado aqui hoje, agora vai falar. Fala aí, Samuel, um pouco aí desse cara aí. Cara, vou te falar, desde muito tempo que eu sou fã desse cara, que um dos livros que ele lançou, eu escuto a história dele há muitos anos, então eu já era fã dele, e depois que eu fiquei sabendo que ele fez o livro, né, estudou tudo sobre o acontecido, então eu fiquei mais fã ainda. E ele vai falar Prazer, dele Miguel. aqui hoje. Miguel, muito obrigado por ter aceito o convite outra vez. Nosso segundo round, né? Vamos dizer assim, de entrevista. É um prazer mesmo estar aqui com você. Eu agradeço pelo convite, Samuel, Fernando, e dizer que na verdade é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso trabalho. Estou à disposição. Bom demais. Miguel, da outra vez eu fiz uma brincadeira. Foi não? E aí eu quero saber ainda se você é o homem de 1000 mulheres. Ah, muito bem. Né? Uma boa pergunta para começar, né? Por causa do meu trabalho nas escolas, eu sempre tive assim uma boa empatia com os meus alunos e principalmente as alunas, né? E aí depois eu sempre trabalhando desde a antiga quinta série, hoje sexto ano, então eu fiz muitas amizades, sabe, felizmente, e com os meninos, com as meninas, com todo mundo. Depois passei a trabalhar na faculdade, né, hoje Unicerrado, antiga Fafiche. E no curso de pedagogia só tem mulher, né? E a maioria é mulher. Exatamente. Então eu sempre fiz muita amizade com as alunas que eu tive. E aí, no meio dessas amizades, aí a gente brincava. Umas eram namoradas, outras eram noivas. Eu tive até esposas lá dentro. Tudo de brinquedo, tudo no fake news. E isso espalhou pela cidade e tal, né? E as meninas, mesmo tendo namorado ou casadas, né? Diziam que eram minhas namoradas, me apresentavam para o namorado, me apresentavam para o marido, certo? E aí os caras olhavam aquilo, sabe? Ficavam sem entender, né? Mas aí passaram a ver que na verdade era uma amizade séria e bonita, né? Eles passaram até a dizer, não, Miguelinho não tem problema, pode namorar. Pode namorar. Então essa é a conversa do Miguel das 1000 mulheres. Por isso é um ícone, né? Por outro lado também, a cidade fala muito, né? Uns dizem que eu tenho 1000 mulheres, outros já dizem que eu sou viado. Aí eu já não Ué, que é isso? Aí eu já não entendo, né? É besta. Que isso, Miguel? O pessoal fala muito, O né? pessoal é bom isso, né? O pessoal é bom de fake news. É a famosa torcida do Flamengo. Deve ser porque eu sou vascaíno, né? A torcida do Flamengo pega e eu pego. Bom demais. Você acha que Goiatuba perde muito em não ter um teatro hoje? Realmente perde e perde muito. Eu conheço alguns teatros em cidades, vamos dizer assim, do porte de Goiatuba, sabe? E percebo que todas essas cidades que têm um teatro mesmo pequeno, a cultura ela tem um outro nível. Então, para se falar de cultura em uma cidade, é preciso que tenha um local onde essa cultura seja conversada, seja o público possa aparecer ali, né? E esse lugar, um dos primeiros lugares em que se fala de cultura é um teatro. Porque no teatro, a arte cênica, ela sempre trouxe um bom público e pessoas que têm um nível um pouco melhor para se falar de cultura. Então, Goiatuba perde muito em não ter um teatro e eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para isso, porque a nossa cidade está crescendo na parte da educação, através das escolas que nós temos municipais funcionando bem, e do Unicerrado, que está crescendo no nosso município e na região. A partir do momento em que a educação crescer, a educação já pede que a cultura acompanhe. E aí sim, eu acho que a cultura vai acompanhar a educação e um teatro é algo que realmente precisa ser pensado rápido para a nossa cidade. Né? Bom demais. Inclusive você tinha até uma parceria, né? Tutuca e Pão de Mel. É verdade. Conta um pouco dessa história. A gente iniciou na faculdade porque eu tive o prazer de conhecer um grande artista vindo de Goiânia, né? O nome dele é William Magalhães, mas ninguém sabe esse nome, todo mundo conhece por Tutuca, né? Sim. Porque ele é um palhaço profissional
e trabalhava em teatro em Goiânia, né? Ele trabalhava no grupo de teatro Martins Sererê, o mais famoso grupo de teatro de Goiânia de todos os tempos. Olha né? só. E aí ele veio para Goiatuba acompanhando a esposa dele, que veio trabalhar numa grande empresa em Goiatuba. Como o teatro e a parte de cultura costuma não dar muito retorno, ele teve que acompanhar a esposa. Né? Chegando aqui, ele não tinha um curso superior. Ele foi fazer o curso de pedagogia lá na antiga Fafiche, hoje o Encerrado. Chegou lá, quem era professor? Miguelinho, né? Miguelito. Coincidência. Então, ele tentou formar um grupo de teatro em Goiatuba, né? Ele acostumado com o teatro... não podia... Isso foi em que ano? Faz 7 anos, mais ou menos. Ele tentou formar um grupo de teatro. Certo. E convidou pessoas que foram informadas a ele, que entendiam do assunto, que gostavam da arte cênica e tal. E ele formou um grupo com 6 pessoas. E entre eles, eu era um dos convidados, né? Aí ele, professor, vai lá então, né? E a gente organizou um local para fazer a primeira reunião e ver as ideias dele. Nesse dia, ele já mostrou as suas ideias e já propôs ao pessoal fazer uma peça para ser apresentada na própria Fafiche. Olha né? só. Para começar. E o pessoal topou, né? Então eram 6 comigo, né? E ele era 7 com ele. E na peça que ele propôs na época, até nem me lembro qual era essa peça, tinha todos esses 7 personagens e ele fazia parte. O que aconteceu é que quando o pessoal foi embora, ficou só eu e ele, os 2 menininhos dele na época, né, que foi acompanhado, eu falei para ele assim, próxima reunião está marcada mesmo para que dia? Ele, sábado, 8 horas, mesmo horário de hoje. Eu falei, pois é, só vai aparecer eu e vai aparecer você aqui. Eu falei, mas como você sabe? Todo mundo saiu animado e tal. Eu falei, a maioria do pessoal é muito animado, eu conheço quem você chamou e tal, são pessoas que entendem e gostam de teatro, mas tem as suas obrigações, né? Não vai aparecer ninguém aqui por lá, duvido. Sábado que vem, né, 8 da noite, nós 2 aparecemos lá na hora certa, né? Passaram 5 minutos, nada de ninguém, passaram 10, nada de ninguém, 15, 20, falou ele, eu estou começando a acreditar que você está certo. Né? Ninguém apareceu, aí ele propôs, então vamos fazer algo eu e você, só nós 2, falei, topo, né? E aí, naquele dia nasceu a dupla Tutuca e Pão de Mel, porque Pão de Mel é o meu apelido que nasceu nas escolas. Olha As só. menininhas de quinta série, do colégio Antares na época, né? Colocaram apelido em mim de Pão de Mel, né? Colocaram vários apelidos nas meninas, por exemplo, tinha Letícia, era Pizza. São coisas de comer, né? Tinha Maria, as meninas colocaram Mel e Panetone, né? Nossa! Lidiane, era de queijo. E eu Nossa. fui o único professor que ganhou um apelido, Miguel Pão de Mel. Pão de Tudo Mel. coisa de comer, né? E aí eu gostei da brincadeira e todo mundo passou a me chamar de Pão de Mel e eu adotei. E aí formamos a dupla Tutuca e Pão de Mel. Fizemos 13 apresentações. 13 não é assim não, é assim, mas assim, 13 apresentações na faculdade, o teatro lotado, lá cabe 110 pessoas, 13 apresentações. O João Velini, que trazia Newton Pinto e Tom Carvalho aqui em Goiatuba, nos convidou e a gente fez um show no Salão Paroquial, levamos 300 pessoas na época. Olha só. Chamava Tutuca e Pão de Mel, Sorriso. Né? E aí nós apresentamos numa cidade para lá de Anápolis, que alguém nos convidou, apresentamos em Séries e estava marcado para Morrinhos e em Caldas Novas. Morrinhos tem um teatro, né? E em Caldas Novas, Caldas também tem. Também tem. Então seriam nos 2 teatros lá e tal, tudo arrumado, né? E ele, quando o nosso trabalho estava crescendo, estava indo bem, ele resolveu ir para a Bélgica ganhar dinheiro. Abandonou o Pão de Mel. Foi para a Bélgica, chegou lá, ficou lá, aí o show parou. Ele ficou 7 meses na Bélgica, né? Conheceu uma mulher lá de Goiânia, os 2 casaram e ele voltou para Goiânia. Nossa! Agora, vocês conhecem mulher, né? Ciúme danado, né? Aí ele não pôde mais vir a Goiatuba para treinar, vim só passear e nem eu ir lá fazer o nosso treinamento também. E aí eu sei que o projeto acabou. Mas, né, foi muito bom, fizer muita gente sorrir nessa cidade e na região. Bom demais, Miguel. Então, Tutuca, um grande artista. Eu até pensei certa vez fazer um show aqui em Goiatuba, chamado
Pão de Mel sem Tutuca, Não. né? E já tinha bolado alguns shows e tal. O que aconteceu é que eu vi que, na verdade, o artista de verdade era ele. Eu era um coadjuvante. O famoso escada, né, Samuel? Igual o Dedé. Igual o Dedé, o escada para o Didi. E agora o maior escada do nosso país, na verdade, é aquele da Praça é Nossa. Carlos né? Alberto. Carlos Alberto. Aquele verdade. é o famoso escada e ele faz escada muito bem para todos. Ele e o pai dele que também que começou esse programa, né? É verdade. Então essa é a história do Tutuca, né? Que ainda temos planos de fazer alguma coisa um dia. Um dia volta É. o Tutuca Abraço, e Pão de Tutuca. Mel. Miguel, quantos livros você já escreveu, assim? E quantos foram publicados, Muito né? bem. lógico? Com essa história de a gente estar um pouco trabalhando em casa, né, de forma remota e tal, eu tive até um tempinho para dar uma olhada nos meus livros e reformular alguns, porque há alguns anos houve uma mudança na língua portuguesa, eu tive que revisar meus livros todos, né? Certo. Então, eu percebi que eu tenho 20 e poucos, mais 20 livros escritos. Eu tenho escrevo desde 14 anos de idade e publicados eu tenho 6, né? São esses que estão aí, né? Nós fizemos um inclusive de poemas que foi junto com alguns companheiros na Fafiche, na época professores que também gostavam de escrever, chama Fafiche em Verso. Mas... Fizemos o Panapaná, Panapaná, que foi ilustrado pelo professor Eurípides Castilho, professor Nen, né? Muito bom. É um livro infantil. Eu tenho um desse lá. Você tem um desses, né? Eu tenho aí o Caminho de Sonhos, que é um livro que é feito para adolescente, né? Que foi muito adotado nas escolas para as crianças e adolescentes ali de 10 a 15, 16 anos e tal. Foi muito bem lido. E eu tenho também o Asilo de Emoções, que dizem que é um dos melhores livros que eu escrevi, uma história que se passa dentro de um asilo, né? Uhum. A segunda edição, inclusive, foi prefaciada por um dos maiores, eu faço até questão de mostrar o livro aqui direitinho, né? Um dos maiores escritores do nosso país. Tivemos a felicidade de trazê-lo aqui em Goiatuba, e aí eu pude conhecer Inácio de Loyola Brandão. Olha então, ele só. fez um prefácio para esse livro, né, que é o Asilo de Emoções. Asilo de Emoções. Isso. Esse aqui tem à venda. Esse tem à venda na Livraria Na Marco Livraria e o Marcos. Parapaná também. Os outros todos foram esgotados, né? O Samuel pode mostrar Theo Além da Liberdade, que está aí. Foi um livro escrito em parceria com o Júlio Quinan, outro grande artista de Goiatuba, né, e da região. Ele é escritor, ele é cineasta, né? E ele ainda desenha, faz histórias em quadrinhos. É verdade. Ele já fez histórias em quadrinhos de alguns contos que eu tenho, né? Eu tenho um livro que eu nunca publiquei chamado Contos de Terror. Então, lá tem 6 contos, vou ver se eu me lembro os nomes agora. Um se chama Sanatório, outro Vampiros, Encruzilhada, Os Discípulos da Vida Eterna, O Macaco do Diabo, As Três Cruzes do Inferno. Nossa, pesado, hein? E ele fez quadrinhos de algumas dessas histórias lá. Então o Júlio Quinan, junto com ele, a gente fez Theo Além da Liberdade, que ele teve a oportunidade de fazer o filme, né? É verdade. E muitas pessoas não sabem, mas Theo essa abreviatura de Teolina, que é o nome da mãe dele. Da mãe dele, é verdade. E aí ele fez o filme, a mãe dele inclusive tem uma participação no finalzinho do filme que foi gravado. Quando faltava um mês mais ou menos para o filme ser lançado, a mãe dele faleceu, né? Mas foi uma coisa incrível na época, foi muito difícil para ele, mas ele levou o projeto em frente, fez o lançamento, né? É verdade. E guerreiro. Então, é um filme incrível. Se eu disse aqui que o Tutuca, né? O William é um grande artista na arte cênica, eu tenho que dizer que na questão de produção de filmes, o cineasta, né? E quadrinhos, desenhista e escritor, Júlio Quinan também é outro grande artista de nossa cidade. Inclusive nós queremos ele aqui, né? Perfeito. Nós convidamos ele e ele aceitou. Que beleza. Então, aliás, o Júlio foi o idealizador desse livro, O Diabo Está Lá Fora, porque ele sabia dessa história, eu não conhecia a fundo, e ele propôs
para que nós dois escrevêssemos o livro, porque ele tinha a pesquisa, né, principal da história. E, inclusive, o padrasto dele na época trabalhava com um prefeito de Capinópolis, onde foi a sede dos soldados que vieram de Belo Horizonte para capturar Orlando Sabino, que é esse psicopata, né? Então foi uma força-tarefa. Força-tarefa, como acontece agora com Lázaro, né? E, na época foram enviados 50 soldados para capturar esse psicopata que matava na zona rural, né? E as pessoas estavam todas fugindo das fazendas, indo para a cidade para poder se proteger desse Orlando Sabino, né? E aí, inicialmente vieram 50 soldados liderados por um tenente, né? Trouxeram jipes e aí não conseguiram pegar. Passou-se um mês de busca e tal, aí vieram mais 50 soldados com cães de caça, como acontece com Lázaro também, né? Para poder capturar Orlando Sabino, e depois de alguns meses de luta, ele foi capturado. E a gente conta no livro O Diabo Está Lá Fora, né? Que é um livro incrível também, né? Meu Deus. Então, infelizmente, está esgotado. Está esgotado. Então, meu sonho é ganhar um livro desse. Bom, vamos realizar esse sonho, né? Então, esse exemplar, então, eu trouxe, né? Para o Samuel. Especialmente o Samuel. Então, que tem esse sonho de ganhar um livro. Paz, eu já pelejei pra comprar esse livro, mas não dei conta, viu? Um carinho muito grande que eu recebo esse presente, que vai enriquecer meu dia, que eu vou ler. Eu tô no finalizar, não vou parar não. Essa cópia é sua, então. Obrigado, viu? Inclusive tá em qual edição? Quantas edições? Sabe? Essa é a quarta edição, né? Aliás, essa não é da quarta edição, esta é o livro da segunda edição que eu trouxe. Nós fizemos a primeira edição, 1000 cópias, foram vendidas todas, algumas usadas em propaganda e tal. Depois a segunda edição, que é essa daí, foi uma editora de Portugal que se interessou, e ele foi vendido em Portugal e algumas regiões lá de Portugal e tal, nas ilhas, né, Ilha de Madeira e tal. Só que não teve uma grande venda na época, não sei se foi falta de divulgação ou o público não se interessou, né? Entendi. Mas foi feito por uma editora chamada Chiado de Portugal. Depois nós fizemos a terceira edição, né? E revisada inclusive, 1000 cópias. Depois fizemos mais 1000 cópias na quarta edição e elas se esgotaram, né? Eu fiquei apenas com esse exemplar aí para trazer para o meu amigo. Pai, que satisfação, viu? Que isso. É isso aí. E aí o Júlio, na época, o Júlio Quinan, nós tivemos a ideia de ir até nessas cidades, Capinópolis, Canápolis, Centralina, Ituiutaba, Tupaciguara, conversar com as pessoas a respeito das histórias do Orlando Sabino. E foi em 1972, e as pessoas mais idosas de lá, né, conhecem e sabem todas essas histórias, e a gente pôde enriquecer muito o livro, né, por isso que hoje é um livro bem procurado na nossa cidade. Estamos pensando em fazer uma outra edição, a quinta. Bom demais. Tem que fazer mesmo, que eu tenho certeza que quem adquirir esse livro futuramente vai se enriquecer muito, né? Vai ser muita informação e, tipo assim, pra gente tirar por base do que tá acontecendo agora. E você vê alguma semelhança na situação do Orlando com a do Lázaro? Olha, a semelhança, ela é incrível, quase em todos os pontos. Para você ter uma ideia, Samuel, e as pessoas que nos assistem aí, hoje, quando se fala no Lázaro, eu e o Júlio, aí quem lê o livro já se remete na história do Orlando Sabino, que aconteceu em 1972, época da ditadura ainda. Ele consegue despistar os seus perseguidores na mata e as pessoas não conseguem encontrá-lo, né? Porque ele conhece muito bem a região. Né? Orlando Sabino conhecia muito bem a região ali do Triângulo Mineiro, e o Lázaro conhece a região ali de Cocalzinho e tal. Aliás, quando eu vou pescar, eu passo em Cocalzinho. Rapaz. Por enquanto, as nossas pescadas estão abortadas. Então, eu passo ali e tal, né? Em Cocalzinho e tal, a gente pesca no estado de Tocantins. Então a gente passa ali em Cocalzinho. E por enquanto a gente não está indo. E aí, e ele conhece a região, por isso que ele dá conta de se livrar. Só que aí surgem histórias que ele tem pacto com o demônio, que as balas não o atingem, que ele se transforma em toco, em cobra, em cupim, que ele some debaixo d'água. Certo? E a gente mostra no livro O Diabo Está Lá Fora como é que o Orlando Sabino despistava os soldados,
né? E aí, quem ler o livro O Diabo Está Lá Fora vai ver o que é que o Lázaro está fazendo lá. Porque, na verdade, a semelhança é muito grande. E, para vocês terem uma ideia, eu vou contar uma passagem do livro do Diabo Está Lá Fora. Os soldados na pista do Orlando Sabino, e ele vai em uma região de pedras para que as suas pegadas não sejam vistas. Certo. Mas aí aparece um local que tem muita areia, porque é próximo do Rio Tijuco. Uhum. E ele teve que pisar nessas areias para poder, chegar, fugir. E ele pisou nessas areias. E os passos dele foram até a uma árvore que estava no centro assim, de uma clareira, onde não tinha ligação com outras árvores. Os passos deles chegaram até na base lá do caule da árvore, né? E sumiu. E as suas pegadas sumiram. Dali o pessoal tentou ver se ele subiu na árvore, mas não adiantava porque não tinha ligação com galhos, com outras, né? E ali ele sumiu. Aí como que isso aconteceu, né? Observando as pessoas, entrevistando, por exemplo, pessoas ligadas na perseguição dele, e aí alguém nos revelou o que ele fazia, né? Ele chegou até naquele local e voltou pisando sobre os próprios passos, né? Nossa, e aí, muito... até chegar perto onde tinha árvores novamente, dali ele pulou, né, no meio das árvores ali e sumiu, né? E as pessoas então acharam que ele chegou ali e havia desaparecido, mas ele era muito inteligente, muito esperto, como é o Lázaro aí na região de Cocalzinho. Essa questão que o pessoal fala muito, que está mexendo com forças ocultas, questão de livro São Cipriano, também ocorreu isso na situação do Orlando? Ocorreu quando você ler o livro, você vai ver que tem uma passagem em que na cidade de Capinópolis, né, várias pessoas ligadas a essas religiões foram até Capinópolis, né, e ficavam alguns inclusive na praça pública fazendo as suas orações, né, e dizendo que como Orlando Sabino tinha o corpo fechado, era necessário primeiro prendê-lo na sua essência, certo? Prender a sua alma primeiro, para depois o corpo ser preso. Enquanto a sua alma não fosse capturada, seu corpo não seria capturado. E aí muitos apareceram lá, e eu relato nesse livro, juntamente com Júlio Quinan, a presença de alguém de uma dessas religiões, né? Que são, cá entre nós, as pessoas costumam menosprezar as religiões, mas são todas religiões interessantes, certo, como são todas as outras, né? E que merecem todo o nosso respeito. Inclusive eu assisti a TV e ouvi rádio a respeito do Lázaro, dessa procura. Alguns soldados invadiram, né, os lugares dessas religiões, lugares inclusive proibidos de serem visitados, né, por outras pessoas, né? E eles invadiram lá e tal. Quer dizer, foi algo que não foi bom para a imagem da polícia que está à procura, né, do Lázaro. Então, até nesse sentido, Orlando Sabino também aconteceu com ele, e realmente as histórias são muito semelhantes. Ele, por exemplo, o Orlando, foi quanto tempo de caçada ele? Isso. Assim? Desde que ele começou a matar na região, existiam os delegados na época. Então tinha o delegado que tinha o seu pequeno local ali, a sua cadeia, né? E aí 3, 4 soldados para ajudá-lo naquelas cidades pequenas. Esses delegados começaram as buscas. Só que, como eles tinham um contingente pequeno de soldado, eles passavam de caçadores a caça. Nossa. Porque eles entravam na mata e perseguindo Orlando Sabino, e logo eles percebiam que ele que sabia onde que eles estavam. Meu Deus. E eles não davam conta de alcançá-lo. Então eles já passavam a ter medo dele e fugir daquela região. Aí o que aconteceu? Aconteceu que, sabendo que os delegados e os soldados da região não conseguiam pegá-lo, aí, como eu disse para vocês, era a época da ditadura, foi então chamado de Belo Horizonte, capital, né, de Minas, um contingente de 50 soldados, com um tenente liderando, que ficou na cidade de Capinópolis, né, para poder, ali o prefeito organizou um grande galpão para que eles pudessem, soldados ficarem lá, e desapropriou algumas casas ali por perto, e eles ficaram vários dias ali em busca. Como esses 50 soldados também não foram suficientes,
foram trazidos mais 50 e ainda com jipe e com cães de caça e tal. Olha a semelhança com Tá o acontecendo, Lázaro. né? Na época só não tinha drone e helicópteros, né? Helicópteros é que tinha, mas não foi necessário. Mas drones realmente, né, surgiu há pouco tempo. Então a semelhança é muito grande. E eles gastaram, esses soldados, quase 2 meses na procura. E se a gente pegar e somar o tempo que os delegados já corriam atrás dele, ele ficou na região quase 4 a 5 meses, matando e sendo procurado, e ninguém conseguia encontrar. Meu Deus do céu. O que eu tenho a dizer para vocês e para os ouvintes também aqui, que se o Lázaro tiver essa mesma competência, entre aspas, né, para o mal, competência para o mal que teve Orlando Sabino, ele vai demorar um pouco ainda para ser encontrado. Misericórdia, sabe? Infelizmente. Tem gente que fala que ele pode estar morto devido aos ferimentos dele, e como ele pode estar em alguma gruta, numa caverna, ser difícil o acesso para ele. Então tem muitas teorias já rolando. Muitas né? teorias. Agora, não é bom acreditar muito. Porque, não mesmo. Né? Porque, na verdade, para você ter uma ideia, o Orlando Sabino pegava a sua camisa, enrolava numa pedra, por exemplo, certo? E jogava a ribanceira abaixo, e daí ele ia embora. Os cães iam procurar, né? Achava a camisa dele, mas não achava o Orlando Sabino. Quer dizer, ele era sabido. Ou então ele pegava um animal, né? Uma ave qualquer, matava, sujava de sangue ali onde houve uma contenda entre ele e os soldados, e sumia. O povo achava que o sangue era dele. Mas na verdade não era, de algum animal. Olha a mente, incrível, né? A mente do psicopata. É psicopata? É um psicopata. O psicopata, na verdade, ele é, na verdade, muito inteligente. Só que ele usa a sua inteligência para o que ele gosta, para o mal. Né? Nossa, muito louco isso. Então é isso. Miguel, muita semelhança. Nós falamos aqui do Diabo Está Lá Fora. Conta um pouquinho agora do Asilo de Emoções, né? Que é o seu livro. Muitas pessoas dizem que é um dos melhores livros que eu escrevi. Talvez ele não tenha assim tanto chamarisco devido à questão da história de Theo e do O Diabo Está Lá Fora, chamar mais atenção pelo estilo da história, né? Mas é uma história... O pessoal gosta mais um pouco de polêmica, gosta, às vezes, né? de ação e de algo que isso chama mais atenção. A prova disso é que quando você liga a TV ou um noticiário de rádio e tal, você vê que as notícias trágicas são aquelas que têm mais destaque, né? Aceitação, coisas boas quase não são faladas. E no livro Asilo de Emoções eu falo de coisas boas. Sim. Claro que ali é uma crítica entre as instituições para idosos que às vezes não são muito bem cuidadas pelas pessoas dos dirigentes, os políticos e tal, né? E aí a gente faz essa crítica camufladamente. Mas aí é uma história bonita que fala de uma mulher que apareceu na porta de um asilo. No asilo tinha 69 pessoas que um casal cuidava, certo? É algo que desde quando eles casaram, eles tinham essa ideia de fazer um asilo e cuidar de alguns velhinhos. Só que o que aconteceu é que foi só crescendo, e eles tinham condições de cuidar de 10, eles passaram a cuidar de 69 com dificuldades, né? Sem muito apoio dos dirigentes ali do local, né? Que eu inventei. E aí, o que aconteceu é que chegou essa mulher, e como ela foi aceita lá, mesmo com esse tanto de gente, às vezes algumas pessoas, colegas, né, achavam que ela não deveria entrar porque o asilo já passava por muita dificuldade. Entendi. Como ela era número 70, ela já recebeu o apelido de 70. Que é a personagem principal do livro Asilo de Emoções. E essa 70, na verdade, era um tipo de anjo enviado pelos céus, né, para poder cuidar de todos os problemas que existiam ali, e aos poucos ela foi ajudando a resolver os problemas, ou se não resolver, fazer com que as pessoas seguissem, né, a sua vida ali no asilo. E é claro que tem um final muito bonito, muito interessante, que a gente não pode dizer aqui. Não pode dar um spoiler, então, não. Esse, aliás, como eu disse, esse é
um dos livros que ainda nós temos exemplares na livraria Marco. Ele Bom e o demais. Panapaná, que é ilustrado pelo professor Eurípides Castilho. Então né? o pessoal aí vai lá comprar Asilo de Emoções, Paraná, Isso, muito bem. saber da história. Ah, e o Theo? O Theo tem na livraria O Marco? Theo já não tem, então é esgotado, como o Meu Diabo está lá Deus. fora. Os dois livros que nós temos exemplares são esses dois, o Asilo de Emoções e o Panapaná. E Paraná. Infelizmente. Mas vamos fazer mais. Se Deus quiser, viu? Vamos fazer. Bom demais. Miguel, e você não falou desse livro aqui? Era uma vez no Velho Centro-Oeste. Ah, sim, né? Olha. Então, né? Olha só, mostrando aí pro pessoal, né, que está nos assistindo, essa capa, a capa feita pelo Júlio Quinan, Olha. né? Como eu disse para vocês, na verdade o Júlio Quinan sempre fez as capas dos meus livros todos, né? E esse é o nosso novo projeto. Era uma vez no Velho Centro-Oeste. Nós tivemos a ideia de escrever um livro que falava a respeito da região do Centro-Oeste, ou seja, Goiás, Mato Grosso ali e tal, né? Olha Essa só. região do Centro-Oeste. E da década de 40, 50, onde as pessoas andavam armadas pelas ruas, né? Sem nenhum problema. E a gente mostra um caso de uma vingança, na verdade, de um grande atirador, né? Inclusive aqui tem até uma frase que fala a respeito dele, a história de um caboclo brabo demais da conta. Então ele realmente era um caboclo brabo demais da conta. Vixe. E só que teve o problema de, nesta cidade, ele teve que ir embora para estudar em um seminário. E aí ele volta padre. E aí é que vem o importante do livro, que é Nossa. até aí que eu posso dizer, né? O ápice. O ápice, ele fica entre a questão da vingança, que ele tem essa vontade de fazer, e em seguir ali o celibato, né? Olha só. Então essa luta ele trava durante o livro, e é um projeto que nós já fizemos o livro, eu e o Júlio, e agora ele vai partir para organizar a confecção do filme, que não é fácil, precisa de patrocínio e tal, né? Mas esse é o projeto grande que o Júlio tem para o segundo filme dele. Eu digo segundo porque na verdade não é só o segundo, é que o Theo foi o primeiro mais conhecido dele, mas o Júlio Quinan já fez vários filmes, inclusive de curta-metragem, participou daquele festival FICA na cidade, né? de Goiás e tal, né? Olha. Então, Ele ganhou um monte de prêmio esses dias agora também. ganhou, ele está sempre ganhando alguma coisa, inclusive com o filme Theo Além da Liberdade, né? Agora ele quer fazer uma produção maior, um pouco mais cara. Theo é um livro que se transformou em filme, e esse filme, ele era um filme mais gravado dentro de um local, né, de um grande casarão, né, da época, da década de 50, 60, por aí. Enquanto que Era uma Vez no Velho Centro-Oeste já é um livro mais de uma gravação externa. E aí já tem mais gastos, né? Então vai ser um pouco mais complicado, pode demorar alguns anos. Mas é o grande projeto do Júlio Quinan. E qual a possibilidade de colocar esse aqui em cartaz um dia? Pois é, né? O Júlio Quinan tentou, inclusive, antes de fazer Theo Além da Liberdade, em fazer O Diabo Está Lá Fora. E ele não conseguiu um patrocínio que fosse o suficiente para isso. Ele Equivalente. lutou, Até parece que saiu um trailerzinho, parece que ele produziu né? Isso. É. E ele fez, a ideia dele realmente era fazer esse, e não o Theo. Mas como os gastos eram realmente grandes, a produção era uma produção maior, aí ele fez Theo por enquanto, e é claro que ele tem essas duas ideias, mas eu acho que o primeiro vai ser Era uma Vez no Velho Centro-Oeste, né? Massa, muito massa. Muito bem. Miguel, bora tomar um refri aqui? O Opa! que você quer? Olha, não sendo Coca ou Fanta? pode ser a Coca. Não sendo uma Coca-Cola ou um refrigerante qualquer com o emblema do Flamengo, porque eu sou torcedor do Vasco da Gama. Não Então, sei. Miguel, mas agora você tá com dois flamenguistas aqui Do enrolando. lado, né? Ou inclusive vem até no papo e café com a camisa do Flamengo, né? Então. Nós, acho que na edição, nós vamos colocar um emblema aqui. Isso, mas do Flamengo. Não, do Vasco. Que isso, Miguel, tem que ser flamenguista, o melhor time do mundo. Pois é, hoje realmente é o maior clube do nosso país, né? Eu sou vascaíno, mas gosto de assistir a bons jogos. Então eu
sempre eu assisto os jogos do Flamengo porque junto com o Palmeiras, o Atlético Mineiro, são na verdade as equipes que a gente acompanha um pouco mais porque jogam bom futebol, né? Bom demais. Miguel, você tem um site, quer divulgar ele aí pra nós? Nós vai colocar ele embaixo aqui. Opa, que bom, né? Na verdade, o meu trabalho artístico está sendo divulgado muito também no Facebook, em outras plataformas, né? No YouTube e tal, pelo meu empresário. Certo. Esse empresário é na verdade um amigo de infância, né? O Ronaldo Fernandes. E ele sabe que eu gosto de fazer a produção, gosto de produzir, fazer meus livros, minhas crônicas, os contos, né? E fazer as músicas e escrever, eu gosto de produzir. Mas quando fala em divulgar, aí já não é comigo, né? É um marqueteiro. Isso, exatamente. E ele é formado em administração de empresas, em marketing inclusive, né? Especialista em marketing. Então o Ronaldo Fernandes se intitula, né, meu empresário, né? E logicamente a gente aceita isso com muito prazer. E ele está trabalhando inclusive a questão das músicas, divulgando e tal, os livros no Facebook, mas também em uma página. A página é miguelpatricio.com.br, fácil de encontrar, não é? miguelpatricio.com.br. Não tem acento. Nada, nem precisa do www antes mais, vocês sabem disso. Então, miguelpatricio.com.br, você chegou lá, você vai encontrar a página, né, com a minha imagem e gerenciada pelo Ronaldo Fernandes, né? E nessa página vocês vão encontrar do lado direito ali o menu, né? Os ícones mostrando que eu tenho músicas e livros e contos, crônicas e pensamentos, né? E isso tudo são colocados lá. E aí você escolhe o que você achar melhor, que você quer conhecer do nosso trabalho. Do trabalho, né? Inclusive você escreve até para um jornal e tal, e eu gosto muito de ler assim essas... É outro grande parceiro que a gente tem, que é o Adeides, do jornal Goiás Anterior, né? Ele publica as minhas crônicas, né? E aliás, essas crônicas, elas fazem parte de um projeto também futuro meu, de editar um livro, né? Fazer a produção de um livro com uma seleção de crônicas. As crônicas que passaram pelo jornal Goiás Interior. Ultimamente até estou escrevendo pouco para o jornal, né? Mas ele está conseguindo seguir a parte cultural sem mim, mas logicamente a gente vai continuar trabalhando e escrevendo as nossas crônicas porque o pessoal gosta e lê muito, né? Então, meu muito obrigado pelo espaço, né, no jornal Goiás Anterior do meu amigo Adeides, né? Você tem dimensão assim de onde seu trabalho já chegou? Tipo, as crônicas, os livros, inclusive você falou, né? Teve exemplares em Portugal, da editora Chiado. Mas assim, você tem algum tipo de feedback de cidades e estados daqui que... Com esse advento da internet, eu posso dizer que a gente está conseguindo ir um pouco além. Ontem, por coincidência, recebi um telefonema, aliás, um contato feito pelo Ronaldo Fernandes, o meu empresário, com um historiador da cidade de Palmas, que queria saber um pouco a respeito de uma crônica que ele leu no jornal Goiás Anterior, que se intitula Quem Tem Medo da Desgraça Pelada. Né? E ele está fazendo uma busca a respeito desses seres mitológicos, né? E um desses seres é essa desgraça pelada, que as crianças inclusive tinham até medo de xingar, e os pais proibiam as crianças de xingar esse nome, né? E eu mostro o meu medo que eu descarreguei desde criança, né? Desse ser, desse símbolo, né? Até o dia de hoje. Hoje, inclusive, eu não costumo, eu já não xingo, mas se eu xingasse, eu não xingaria desgraça pelada. Xingaria qualquer outro nome, né? Mas nunca esse, né? Por causa da minha educação que eu tive desde criança. E eu bati um papo, quase uma hora, com esse historiador a esse respeito. O nosso livro foi editado em Portugal, né? Eu já
fui em diversas cidades da região aqui, convidado por professores que adotaram os meus livros, né, em cidades como, por exemplo, Goiás Velho, Uberlândia, aí aqui por perto, e cidades aqui por perto, né, Vicentinópolis, Joviânia, Alolândia, Pontalina. Já estive na maioria dessas cidades, Morrinhos, né, Catalão. Então, quer dizer, a gente conseguiu chegar a uma pequena distância aqui nesta região. Agora, como eu disse, com a questão da internet, eu acho que a gente vai conseguir chegar um pouco mais longe, né? Eu sempre trabalhei nessa questão de divulgação sozinho e não sou bom nisso. Mas agora eu tenho essa parceria com o Ronaldo Fernandes, eu tenho certeza que a gente vai chegar um pouco mais longe. Apesar de que eu sempre digo a ele, né? Eu não tenho uma pretensão de chegar longe. A minha pretensão é de fazer sempre alguma coisa melhor, né, para as pessoas que se interessarem, que estão por aqui. E né, fazer o que você gosta. Fazer também, o que eu gosto, né? Então eu sempre digo a ele, se eu for conhecido aqui em Goiatuba e na Cotia, tá ótimo para mim. Né? E ele sempre brinca, não, mas nós vamos mais longe e tal, e ele sabe como fazer a divulgação. Eu tenho certeza que logo logo a gente vai ser conhecido um pouco mais longe. Pegando esse tema de folclore, foi uma pergunta mais aleatória. Assim. O que você já teve de experiência que, assim, eu cresci numa família que fica o dia inteiro conversando assunto normal. Deu 9 horas da noite, 10, vai contar casos de assombração, lobisomem, esse tipo de coisa. Você já teve alguma experiência com isso aí? Você acredita nisso aí? Sim, e olha só, eu vou. Primeiro eu quero te dizer que quem não acredita muito nas forças ocultas, né? Precisa ler um pouco mais, precisa repensar um pouco mais a sua maneira de ser, porque nós não sabemos de onde nós viemos nem para onde nós vamos. Nós temos várias teorias. É verdade. E várias religiões que buscam, e vários filósofos que procuram isso, né, e que já procuraram. E então, o que nós sabemos é que nós somos muito pequenos aqui nesse universo e que as coisas ocultas são muito maiores do que esse campo humano nos oferece aqui. Bom, essa é a primeira coisa que eu tenho para dizer. E quando eu era criança, eu morei até 6 anos de idade em fazenda. Eu sou natural do município de Panamá. Então, nasci na fazenda Salinas, no município de Panamá. Então, não morei na cidade de Panamá. E aos 6 anos de idade, a gente veio direto para Goiatuba, porque a ideia dos meus pais era que a gente estudasse. Eu tenho que ir embora ainda. Você O que aconteceu é que até os 6 anos de idade, as pessoas se reuniam. Não precisava esperar 9 horas, não. Escurecia, aí um vizinho ia para a casa de outro, e ali, né, as pessoas se reuniam, principalmente ali na frente da casa, faziam uma fogueira ali no meio e tal, né, e os mais experientes, mais idosos, contavam histórias de fantasmas, mulas sem cabeça, e lobisomem, e vampiros, né, e essas histórias ficaram todas em minha memória. E hoje eu as reproduzo, principalmente nas crônicas, né? Inclusive, várias crônicas que eu tenho que estão em minha página, né? Tá no site. No site lá. Por exemplo, eu tenho crônicas que falam a respeito de fantasmas. Tem uma que se chama Fantasmas do Passado. Eu mostro os tipos de fantasma que nos rodeavam ali. E, inclusive, para você ter uma ideia, na região onde eu morava, existia um grito que era por volta de 3 da tarde, quando o sol estava mais quente, né? Aliás, quem é mais ligado com essas forças ocultas sabe que quando o calor está maior, é o momento preferido dessas criaturas malignas aparecerem, para você ter uma ideia. E não à noite, né? E não à noite, Então, às 3 da tarde, quando o calor era maior, um grito aparecia no capão de mato, né? Um grito terrível, sabe? E aí esse grito era ouvido na região. As pessoas pensavam que era alguém imitando e tal, e ia, alguns mais corajosos, né, com cães e armados de espingarda, iam até nesse local, cercava o local, ia fazendo cerco e não achava ninguém. Meu Deus do céu. E aí era só esperar o próximo verão, em que o tempo estava mais quente. O grito aparecia, um grito terrível. Então, a questão de fantasmas, em nossa casa mesmo, onde a gente morava, pedras eram jogadas à noite
sobre o telhado. Muita né? gente tem essa. Tem. Como é que fala? Esse negócio de chegar à noite, joga pedra, sai lá de fora, não tem ninguém. Não tem ninguém. E além de não ter ninguém, Panela. no outro dia, esse que é o detalhe, as pessoas, as mulheres, principalmente, varriam a casa e ficava bem limpinho em volta da casa. Aí, à noite, as pedras eram jogadas, mas numa quantidade grande, não era coisa pequena não, como se fosse 100, 200 pedrinhas jogadas lá em cima, e correndo no telhado e caíam. Aí, no outro dia cedo, a gente levantava, mal esperava clarear, para ver as pedrinhas. Não tinha uma pedrinha sequer. Né? Sai. Eu já vi 2 vezes, Mãe do Ouro. Olha. Aí, o que eu te falo? Olha, eu estou falando com alguém que entende. Entendo o assunto. Assim, eu suponho que seja, né? Trabalhava na usina Bom Sucesso, aí a gente tava no caminhão lá esperando, né? Ter uma aplicação lá. E a gente tava indo pra uma represa muito grande, né? E quando der fé assim, desceu uma luz na represa, né? Sim. E a gente pensou que podia ser uma estrela cadente. Sim. A luz voltou, mano. Tá louco. Moço, eu era líder de traços culturais na época. Eu peguei esse caminhão, não queria saber quem ia aplicar veneno, não, mano. Foi embora. Tá louco. É como eu disse, a gente não pode duvidar das forças ocultas porque a gente é muito pequeno e sabe muito pouco do que está à nossa volta. Né? Inclusive, assim, você gosta mais desse tema mais sombrio, né? Interessante, né? Eu tenho um repertório um pouco diferenciado, né? Uhum. Por exemplo, a gente escreveu a respeito de Theo, Além da Liberdade, do Era Uma Vez do Velho Centro-Oeste, o Asilo de Emoções. Então, eu tenho aí esses 6 livros editados e uns 20 lá. Então, eu tenho muitos temas. Por exemplo, tem livros que, se eu não editar, ninguém nunca vai conhecer. Mas eu tenho um livro que se chama Destruição da Lua. Alguém que quer destruir a Lua. Olha e tal, só. né? Eu tenho um livro que se chama Subúrbio, uma história que você parte dentro de um subúrbio, né? Os problemas que acontecem no subúrbio, como por exemplo lá no Rio de Janeiro e tal, né? E aí o subúrbio que eu inventei chamado Morro do Cavaco. Olha né? só. As primeiras casas foram construídas lá, eram de pau a pique, então ficaram muitos cavacos pelo chão. E aí tomou-se o nome, né, de Morro do Cavaco. Então, eu tenho vários temas diferentes, né? Eu falo até de alienígenas em meus livros também, mas eu fiz o meu livro Contos de Terror, que até hoje eu não publiquei, com esses temas que eu falei para você, né? E nas crônicas, por ter essa minha infância um pouco ligada com esses personagens mitológicos, hoje eu reproduzo, né, em meu trabalho. Realmente você tem um pouco de razão. No site, né? Sim. Fora os temas crônicas, livros e tal, você tá com um projeto novo aí, meio inusitado, né? Verdade. Um projeto cômico. Isso. Tem umas músicas lá, inclusive o Ítalo, um colega meu, falou pra você depois dar um trechinho da... Uma palhinha? Uma palhinha da... É com prazer. Na verdade... Música do... Como é que é aqui? Deixa eu tentar ver aqui. Que você ouviu? Música do corno pra ninar. Chama Canção para Ninar Gente Chifruda. Então, mas eu tenho várias músicas que, inclusive, essa ideia surgiu do trabalho do teatro com o meu amigo Tutuca. Isso. O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Eu tenho esse meu pensamento, meu jeito de escrever, como você fez uma análise, às vezes até com assuntos diferenciados e tal, e às vezes voltados para um lado mais místico, né? Mas eu também tenho o lado cômico. Certo. E esse lado cômico eu faço muitas crônicas e contos a respeito, né? E quando eu fui convidado pelo Tutuca para a gente fazer a parceria de fazer o nosso teatro, né? Que eu já contei a história para vocês aqui. A gente fez Tutuca e Pão de Mel, Sorriso, pronto. E aí, como a gente já tinha feito 13 apresentações lá no Cerrado e em algumas cidades em volta, a gente já estava ensaiando a versão 2. Seria Tutuca e Pão de Mel 2, A Vingança. Né? E aí aconteceu que a gente não colocou para frente porque ele foi para a Bélgica, como eu já contei. Só que em um lá do roteiro tinha um quadro em que
um artista vestido de homossexual, né? A gente gostava de brincar, chamava de boiola e tal, né? Então, vestido de boiola, entrava no palco e aí e fazia uma apresentação e aí ele tinha o apelido de Pão de Mel, que era eu que fazia esse personagem. Aí surgiu o personagem Pão de Mel, e isso foi no Tutuca Pão de Mel 1. Aí depois, quando a gente estava ensaiando Tutuca Pão de Mel 2 A Vingança, né? A gente bolou um quadro em que eu cantava, ele era um apresentador, tinha um programa de auditório e aí ele chamava um cantor, ele cantava e tal, voltava para o camarim, chamava outro e tal, e no final tinha uma premiação para o melhor cantor, né? Tudo bem. Então, eram 3 músicas, 3 cantores, só que eu fazia o papel dos 3, né? Eu entrava lá, cantava uma música junto com o público, voltava, colocava uma outra roupa, ele anunciava outro e tal. No final, né, ele anunciava que era o ganhador. Só que antes ele iria fazer um júri popular com pessoas da plateia para poder dar a nota para ver qual que é a música vencedora. No final, a música vencedora eu cantaria a música outra vez. Então eu tive que bolar 3 músicas para a gente poder cantar lá. E aí eu bolei 3 músicas, uma foi Show Shakira, né? A outra é Tião Cocó, né? E a outra, que não é bom nem eu falar alguns versos aqui, mas o título eu vou tomar essa liberdade, chama Quero Pôr no Teu Popô. E Tião Cocó é uma música que eu fiz em homenagem ao Tião Galinha. E você tem essas músicas tudo gravadas? Todas gravadas. Vou querer né? baixar essa playlist. Que, aliás, é bom que a gente diga, né? Eu faço a música, né? Invento a música aqui e tal, crio a música, a letra e tal, gravo e envio para o Alex Voltagem de Itumbiara, grande produtor musical, né, grande artista. Da banda Alta Voltagem? Alta Voltagem. Olha só. Então, quer dizer, o Alex é o produtor musical das minhas músicas, né? Então eu componho a música, letra e melodia. Envio para ele por WhatsApp, ele faz a produção musical, envia de volta para mim, eu ensaio aqui em casa, né? E vou no estúdio dele em Itumbiara e faço a gravação final, aí ele manda de volta para mim, né? E o meu empresário divulga. Então, quer dizer, é bom que a gente diga aqui, e eu quero agradecer aqui em público, o trabalho do Alex Voltage, grande artista, grande produtor musical, né? Até hoje nós já fizemos 40 músicas nessa parceria. Olha só, né? que massa. E todas cômicas, né? Agora, eu tenho mais de 100 músicas compostas que ainda não foram produzidas pelo Alex. Devagar a gente vai chegando lá. Né? Você se aventurou também pelo ramo universitário, lançando a música para pequenos cantores. Sim. Como foi, já? Na verdade, foi assim. A gente... Eu tive também um grande companheiro, artista da cidade, que é o Silvio Silver. Ele não é muito conhecido, porque ele fica muito no canto dele e tal, mas é um grande artista, um grande talento, né? E com ele a gente compôs várias músicas, aí já não eram cômicas, né? Na época de Chitãozinho Chororó, e Leandro Leonardo, e Zezé de Camargo e Luciano e tal, a gente compôs muitas músicas, até enviou para eles, e não tivemos a felicidade deles cantarem alguma coisa nossa. E depois a gente passou a fazer só por gostar mesmo e guardar, né? E aí eu tenho algumas composições que foram gravadas por pequenos cantores da região, né? Mas não tiveram uma projeção grande. Mas o que eu gosto mesmo de fazer é a parte cômica. E aí eu falei, como eu não acho alguém para cantar essas músicas, né? Eu mesmo resolvi cantar. E como eu não canto nada, né? Um amigo que eu tinha, já faleceu, que é o Lourenço Moreira, dizia que eu sou desafinado até no assobio, para você ter uma ideia. Mas aí eu cantando nas minhas vozes, cada música às vezes necessita de uma voz diferente. Eu tenho várias vozes, né? Aí você se interpreta. Eu faço a interpretação daquela voz que eu acho que cai melhor naquele tipo de música, né? Então, uma delas eu fiz em homenagem ao Tião Galinha, por ser uma pessoa conhecida da cidade, né? E era uma das músicas que eu ia cantar lá no show.
E aí, como o show não aconteceu, Tutu que Pão de Mel 2 é Vingança, eu continuei a fazer as músicas, né? E, Você pode dar uma palhinha dessa música aí? ó, vamos lá. Eu tive até que pegar uma autorização do Tião Galinha para que eu não fosse processado depois, né? Porque as pessoas conhecem o Tião Galinha, uma pessoa que todos gostam nessa cidade, mas todos sabem que ele é muito enjoado, né? Até a esposa dele diz isso, né? Ela sabe que ele é enjoado. Não, aliás, ela não diz, mas ela sabe. Eu trabalhava com a professora Maria Zilda, a esposa dele, no colégio estadual, e lá, na hora do lanche dos professores, eu dizia o seguinte, né? Eu colocava o meu lanche lá e tal, né? Pegava lá a minha bebida, né? E pegava o meu lanche e falava: come, Miguel, pra você ficar gordo e bonito igual o Tião Galinha. Nossa! E todo dia ela escutando aquilo. Certo dia ela me falou, né? Olha, Miguel, você pode até ficar gordo, mas bonito igual ele você não fica. E o Tião fez daquele jeito, né? Nossa! Então, aí eu fiz uma música. Amor é cego, né? Amor é cego. Eu disse isso na época. Então eu fiz uma música em homenagem ao Tião Galinha, com a minha voz número 9. Né? Não, tem número. Tem número. Olha só. Voz número 1, 2, 3, então tem 10 vozes. Olha só. Então, por exemplo, Quero Pôr no Teu Popô, eu gravei com a voz número 2, né? Então tinha uma voz mais grossa e tal, né? Quero pôr no teu popô. Mas já que você pediu o Tião Cocó, ela é mais ou menos assim, né? Voz número 9, ó. Eu tenho um amigo, vai ser feio assim no mato, a mãe dele dá pulga, o pai dá carrapato, o que ele tem de sobra é falta de educação, por motivos banais, manda tomar no botão. Mas qual é o nome dele? É Tião Cocó, é Tião Cocó, é Tião Cocó. Mas qual é o nome dele? É Tião Cocó, é Tião Cocó. Aliás, você que entende lá do como chama o batuque, do carrom, você faria um bom acompanhamento, né? Aí vem a segunda parte, né? O sujeito é esquisito, encrenqueiro e enjoado. Ele não foi parido, com certeza foi cagado. Mas qual é o nome dele? É Tião Cocó, é Tião Cocó, é Tião Cocó. Essa é uma bela homenagem. E o mais interessante é que nas minhas músicas tem uma declamação ali no meio, né? Deus pra caramba conhecer a playlist. A playlist está lá na minha página. Aliás, foram lançadas 10 músicas até o momento, né? Quero até agradecer alguns locutores de nossa cidade, das rádios, onde eu fui fazer o lançamento junto com o meu empresário. Eles tocaram, e tem um em especial que de vez em quando, né, ele faz questão de atrapalhar o programa dele e tocar minhas músicas, né, que é o Fernando M, né? Sim. Isso, então o Fernando M, de vez em quando, no programa dele, ele toca lá MC Pão de Mel, que é o meu nome artístico, MC Pão de Mel. MC, é outro papo, né? Pão de Mel. Então, quem quiser ouvir a música na íntegra do MC Pão de Mel e Tião Cocó, está na minha página. Tá no site. E onde mais encontra os clipes? Tá no YouTube? Você tem no YouTube, o meu empresário até agora colocou apenas uma, que é Xoxaquira. Xoxaquira. Né? Aliás, a música Xoxaquira é muito interessante, porque eu digo que se a Shakira me quiser, eu não quero. Eu não quero e não quero não. Né? Quer mesmo não. Ela tem uma pinta no pé e o povo vai zombar de mim. Percebeu? Então a Shakira tem uma pinta no pé, eu não vou querer a Shakira, né? Aí eu digo, né? Isso é inadmissível. Então eu digo, Xoxaquira, Xoxaquira sai pra lá, né? Xoxaquira, essa pinta no seu pé não dá. Aí Não é colocar ela no final aqui, eu queria. Então, essa. Você autoriza, né? Colocar Está autorizada. Essa nós temos no YouTube, né? Meu empresário organizou, colocou lá. E é bom dizer que esse vídeo foi um trabalho feito pelo Júlio Quinan. Aliás, eu tenho a felicidade de estar rodeado de amigos talentosos, Com né? certeza. Júlio Quinan, o William Guimarães, o Alex Voltagem, Olha né? só. Então o pessoal está sempre do meu lado, Seu esse lado. pessoal que entende do assunto. Isso é Tem muito bom. qual outra assim que é top e tá famosa já, assim? O pessoal
Na verdade, o trabalho de divulgação está começando agora. Sim. Está começando agora. E a música que a gente chama assim de trabalho é essa Xoxaquira, que inclusive está lá, né? Essa eu digo que eu acho que é a que foi mais tocada e que algumas pessoas já conhecem. Se o meu empresário prestar, né? É coisa que eu duvido, mas se ele prestar, eu acredito que vai fazer as músicas serem mais conhecidas, né? Mas dessas 10 músicas, cada uma com a voz? A maioria sim, agora tem algumas que a voz repete por causa do estilo da música, né? Eu mostrei pra vocês a música do Tião Cocó, tem uma voz que é a voz número 9, né? Xoxaquira, por exemplo, já é a voz número 4, né? Um pouquinho diferente, mais ou menos assim, né? Ó. Se a Shakira me quiser, eu não quero, não quero, não quero não. Se a Shakira me quiser, vou ser sincero, não quero, não quero não. Ela tem uma pinta no pé e o povo vai zombar de mim. Ela tem uma pinta no pé e o povo vai zombar de mim. Xoxaquira, 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 sai pra lá. Xoxaquira, Xoxaquira, essa pinta no seu pé não dá. Ontem eu coloquei no YouTube lá e pus no lado falando, minha mãe riu até da achou bom demais. Pois é um trabalho que é interessante porque eu acho que as pessoas estão precisando sorrir desse momento complicado de hoje, dessa pandemia, sabe? As pessoas perdendo amigos, perdendo parentes, né? Eu mesmo, nesse momento, estou com um amigo, né? Que é o Divino, né, conhecido como Papaterra, né, a cidade, está internado na cidade de Tumbiara, mas está se recuperando bem. Então já perdi outros amigos, felizmente ninguém da família, mas num momento como esse, eu acho que as pessoas estão precisando de uma diversão, porque fica muito em casa, é verdade, né, e precisa sorrir, precisa ter alguns motivos de alegria, e a gente, com o trabalho que a gente faz, está tentando contribuir para isso. Você está vendo assim, um reflexo do Covid no Brasil e no mundo? Sim. Em primeiro lugar, o que a gente tem que pensar é que não adianta os Estados Unidos organizarem a sua vacinação e todo mundo lá estar vacinado. Isso não vai resolver o problema da Covid no mundo. Enquanto o mundo todo não se organizar e ter uma vacinação em massa e cuidados, né, necessários para não acontecer a disseminação maior desse vírus, isso não vai acabar, né? Então, eu tenho acompanhado algumas notícias que o grupo dos 7 países mais ricos do mundo já se encontraram e estão agora adquirindo vacinas para os países mais pobres poderem colocar para a sua população. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Enquanto não fizer um trabalho nesse sentido para que toda a população do mundo seja vacinada e que as pessoas sejam educadas para saber lidar com esse vírus, eu tenho certeza que enquanto isso não acontecer, não vai acabar o vírus. Por exemplo, nós estamos aqui, né, sempre com a preocupação de usar o álcool gel. A máscara não tem condição no momento, porque senão o áudio não ia ficar bom. Mas as pessoas precisam, tudo aí, né? As pessoas precisam pegar e ter esse cuidado, né? A minha, inclusive, coincidência amarela. Veio a caráter. Exatamente. Não, e detalhe, esse é o padrão de elegância que eu quero aqui no programa. Olha, rapaz. Então, e por eu sempre gostar do amarelo, eu sempre ganho um presente. Essa máscara eu ganhei do Delton, né? Da drogaria popular. É gente fina pra caramba, né? Então, ele que me presenteou com essa máscara e eu tô aqui fazendo a propaganda pra ele. Muito bem, é isso. Foi demais. Você tem uma sina pelo amarelo, Miguel? Não, detalhe, essa foi a pergunta que mais fizeram no Instagram hoje. Olha que beleza, né? É bom então eu mostrar por que isso me acompanha até os dias de hoje, né? Quando criança, até mesmo lá na fazenda, se meu pai e minha mãe chegassem com um pirulito amarelo e outro de qualquer outra cor, eu pegava o pirulito amarelo. Mesmo que o sabor dele não fosse tão bom quanto o outro. Isso prova que eu sempre gostei do amarelo, né? E aí, crescendo, então sempre tinha as brincadeiras com os amigos ali da fazenda e tal. E até mesmo quando eu vim para a cidade, né? Aí os meninos me colocavam apelido, né? Amarelinho, açafrão, febre amarela. E eu, forte como sou, eu não podia brigar com eles, senão machucava os meninos, correto, né? Então eu não partia para briga por isso, né? O que aconteceu é que minha mãe ficava chateada. Minha mãe dizia, não preocupa não, Miguel, porque
Minha mãe nunca foi à escola, mas sempre foi muito sábia, né? Nós temos muitos sábios, assim, muitos mestres na vida, assim, né? E ela, na verdade, era uma dessas pessoas. Ela dizia, Miguel, não apela, não preocupa, porque aí, se você não apelar, os meninos vão parar de brincar com você. E aí eles falavam, amarelinho, opa, né? Ô, febre amarela, né? Tudo bem, açafrão, né? E eu passei a aceitar esses apelidos, né? E internalizar a questão do amarelo em mim mais forte. E aí depois fui crescendo sempre com esse amarelo brincando. Se eu comprava um automóvel tinha que ser amarelo, né? Eu lembro do Corsa. Do Corsa. No Corsa, depois veio o Celta. E depois não acompanhei mais não. O Corsa, o Celta e depois Punto e agora estou com o Bravo, né? Olha aí. Bravo amarelo. E um desses aí, teve um Celta que ele não era amarelo, não tinha Celta amarelo na época, só tinha da cervejaria, né? Que era amarela na época. E aí não se vendia o Celta amarelo. Eu falei, mas eu quero um Celta amarelo. Né? Cheguei lá na loja conversando com a mulher, amiga minha e tal, né? Eu quero um Celta aí, né? Aí quanto que é? Tanto. Falei, tem dinheiro não. Não, a gente parcela, não, então paga, né? Beleza. Aí ficou bom. Mas professor, não tem amarelo, o senhor gosta de amarelo? Não tem problema não, vou mandar pintar. Né? Olha só. Aí um carro novinho, 0 km, né? Vinho na época. Ela falou, tem esse vinho aí? Eu falei, não importa a cor, né? Eu vou mandar pintar de amarelo. Encontrei meu amigo Wesley, né? O Nilson, né? Grande profissional da área, o Nilson, né? Juntamente com o Wesley. E aí o que aconteceu é que eles pegaram o carro, desmontou todinho, né? Nossa. E passou a maquininha lá e tirou Deixou o vermelho tudo. e pintou de amarelo. Na época eu me lembro que eu paguei pouco mais de 3 mil reais para mudar a cor e a documentação. Olha só. Então, e eu até exagero um pouquinho para brincar. E por isso que hoje, por exemplo, dificilmente eu consigo comprar um carro que não seja amarelo. O Gabriel também fez. Teve um pessoal. Nós colocou lá as perguntas e tal, né? Nas redes sociais pra falar pra você, né? E o Gabriel perguntou assim: qual que é o artista que você mais gosta, que mais te inspira, que você. Aqui no Brasil? Muito bem. Aliás, inclusive, voltando à questão do amarelo, por exemplo, eu prefiro as loiras por causa do cabelo amarelo. O artista que eu sempre gostei, desde criança, sabe, é um artista que muitas pessoas são realmente fãs e quando são fãs de verdade, né? Por exemplo, é o Roberto Carlos, né? Ele me acompanhou em toda a minha vida de criança e de adolescente e tal, e adulto, com as músicas dele, românticas ou não, né? E, aliás, o repertório dele é muito vasto, né? É verdade. Então, e muita coisa bonita. Eu cresci ouvindo Roberto Carlos e para ele hoje, para mim hoje, sempre foi o Rei Roberto, o grande artista, né? Que inclusive, ao compor as minhas músicas, às vezes eu estou lá em casa e faço um verso lá do Tião Cocó, né? E eu quero pôr no teu popô, ou então Olha pro Samuel. É melhor não cantar essa música. Ou então canção para ninar gente chifruda. A hora que eu componho um verso lá e tal, e eu gravo no meu celularzinho e ouço para ver como ficou, eu olho na parede, tá lá o cartaz do Roberto Carlos, né, bem grandão. Aí eu digo assim para ele: desculpa, Roberto, né? Eu não tenho o seu talento, mas você me desculpa por eu fazer esse tipo de música aqui na sua presença. Né? Então é isso. E tem um poema feito especialmente para o Roberto, chama Rei Roberto, né? Um poema inclusive grande. Ele em casa eu tenho um cartaz com o poema, feito um trabalho de arte, né? O poema e com a caricatura lá do Roberto Carlos, né? Tipo assim, a gente que, entre aspas, é mais jovem, Sim. Eu gosto de ouvir, eu gosto de detalhes, eu gosto muito da música dele. Então, assim, você passa no carro com som, com aquela música, o cara joga assim. Que merda que esse cara tá escutando? Não é que quando o Zezé regravou isso, o né? Roberto, claro, músicas maravilhosas, Leonardo, né? As mulheres, cantoras mulheres do nosso país, né? Regravaram o Roberto Carlos, inclusive tem um CD, né, um disco chamado Elas Cantam Roberto,
Quer dizer, então Maria Bethânia, Gal Costa e todas as grandes cantoras do nosso país, né, cantaram música do Roberto Carlos. Então a gente tem que valorizar um cara como esse. É verdade. Né? É como se valoriza o Pelé no futebol, não tem outro igual. Né? Dizem, falam do Maradona, mas ele não chega aos pés do Pelé. Não tem jeito, né? Tem nem debate. Não tem debate. E a mesma coisa do Roberto Carlos. Você não encontra um outro cantor que chega aonde chegou o Roberto, né? E eu quero até acrescentar que essa questão de hoje as pessoas ouvirem alguém curtir uma música dessa e criticar, o que a gente tem que apenas lembrar é que existem as épocas. Então, eu tenho a minha época em que a música fez diferença em minha vida. Hoje, o sertanejo universitário é a música do momento que faz diferença na vida das pessoas mais jovens. Verdade. Então, hoje, as pessoas mais jovens, elas nos criticam por gostar desse tipo de música. Tudo bem, isso é normal, está tudo certo, sem nenhum problema. Eu aceito essa crítica e não me preocupo com ela. Daqui a algum tempo, esse pessoal jovem de hoje vai ser criticado pela nova geração. É verdade. Então isso é algo normal que realmente acontece. Acontece. O que a gente precisa lembrar é que o que se produz hoje não chega aos pés do que se produzia Nunca. há 20, 30 anos. Eu vejo o Roberto Carlos como atemporal, cara. Não tem essa questão de tempos. Nossa, cara, você escuta a música do cara hoje, nossa. Então, quantos que regravaram? O negócio falou quantos que regravaram. E quantas pessoas regravaram, inclusive no exterior. E as pessoas não sabem, o Roberto já gravou os seus discos, seus CDs em português, lógico, em espanhol, né, em francês, em italiano e em inglês. Nossa. Né? Então ele não é um artista qualquer. Né? Quer dizer, além da língua portuguesa, mundial, né? É um artista mundial. E ele foi sempre bem ouvido em todos esses países que falam essas 4 línguas que eu falei para vocês. Ou seja, quase que o mundo todo. E para comparar com ele mesmo no Brasil, eu acho que só o Nelson Rodrigues, né? Pois é, existem cada um no seu lugar, no seu estilo e tal, né? Nós temos, por exemplo, grandes cantores da MPB, como Milton Nascimento, e como Caetano Veloso e Chico Buarque e tal, mas cada um no seu estilo, né? No seu estilo. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente não pode citar alguém que chega perto. É por isso que ao compor as minhas músicas, que não tem nada de bom perto do que o Roberto faz, eu peço desculpa e licença aí. Eu tenho certeza que você vai mandar pra ele as guias dele lá e vai olhar com carinho. Morra de inveja, Roberto Carlos. Nós temos MC Pão de Mel. E nas suas composições rola um funk também ou só... Como eu falei pra você, tem rap, tem funk, tem a música dance, né? Mas eu gosto muito do estilo brega, porque cabe um pouco com as letras que eu componho. Por exemplo, eu tenho músicas, uma, por exemplo, o estilo mais brega, chamado Segura Meu Pingolim. Né? Na música eu digo o seguinte, que as pessoas fazem seguro de tudo, seguro de carro e tal, né? Então, a onda agora é essa, né? Tem seguro de montão, seguro de casa e de carro e tal, e seguro do busão, né? E aí eu falo que eu vou fazer o seguro do meu pingolim. Fiquei curioso para saber como seria a voz dessa canção. Essa canção. Então, eu vou mostrar para você e para os nossos telespectadores. Degustem um pouco dessa nova voz. A onda agora é essa, seguro de montão, seguro de casa de carro e seguro de busão. E aí vai, né? Então, segura meu pingolim, segura meu pingolim, segura, ele é tudo pra mim, segura meu pingolim. Tá lá na página. Acesse o site aí, pessoal. Tenho certeza que vocês não vão perder tempo não. miguelpatricio.com.br. Vai pôr o link aqui embaixo, né, Fernandinho? Vai pôr. E já que meu empresário não trabalha, eu trabalho por ele. Divulgação, né? Já divulga tudo. Muito bem. Miguel, então, partindo aqui pro fim, nós queríamos, assim, um conselho, uma iluminação em nossas mentes de, assim, nós queremos virar
Qualquer coisa, artista aí, nós temos uma referência aqui do Com certeza, né, cara? Miguel Pão de Mel. Beleza. Fernando, né? Eu acho que a gente tem sempre que lembrar que as pessoas viver sem ter um sonho, essas pessoas não vão longe e não têm uma vida que vale a pena ser vivida. Então acho que a gente precisa ter um sonho, precisa ter um objetivo, um lugar para se chegar, né? Então vocês estão começando bem porque vocês já têm esse objetivo, já têm esse sonho. A partir daí, é isso que segura, porque as dificuldades vão aparecer. Se você não tiver um sonho sólido, né, aí você vai desistir dele. Então a primeira coisa é você ter um sonho que você não vai desistir dele. Pronto, vocês dois já têm. A partir daí é vocês trabalhar. Não existe nada sem trabalho. Né? Então, se ao invés de eu tentar compor uma música, eu for assistir o programa do Faustão, que não tem nada contra, mas aí se eu for assistir o programa do Faustão, eu não vou fazer a minha música. Então eu tenho que trabalhar. Então, a segunda coisa, então, primeiro é o sonho e depois é o trabalho, né? E a terceira coisa que eu acho muito importante é o relacionamento com as pessoas que estão perto de vocês, as amizades, as pessoas que acompanham vocês, que dão a força, os patrocinadores, né? Os telespectadores, os amigos, as pessoas que admiram o trabalho de vocês. Então, se vocês tiverem um sonho que realmente seja um sonho sólido, tiverem trabalho, né, e tiver as pessoas que apoiam vocês, vale muito mais do que dinheiro, na verdade, essas pessoas, né? Bom demais. E aí eu tenho certeza que vocês vão fazer coisas bonitas como vocês já estão fazendo aqui, né? Parabéns pelo trabalho, Samuel. Obrigado. Eu tenho só mais uma pergunta. Opa, estou aqui. O que Guaratuba precisa para ser uma cidade melhor? Sim. Eu tenho pensamentos um pouco diferentes, sabe? Às vezes as pessoas podem não concordar comigo, mas cada pessoa tem uma opinião, né? O que eu penso é que, eu não vou dizer então Goiatuba, eu vou dizer a cidade que eu gostaria de morar, e hoje eu moro em Goiatuba, né? Mas vamos supor que eu esteja falando de uma cidade onde eu gostaria de morar. Eu não queria para a cidade que eu estou morando e que eu gostaria de morar, uma cidade que fosse uma cidade muito grande, uma cidade em que o trânsito fosse difícil, como são todas as cidades grandes, uma cidade grande onde a questão da violência sempre aumenta e as pessoas se sentem mais presas em casa do que não pode sair, né, dos muros da sua casa. Então, uma cidade grande em que o pensamento das pessoas é um pensamento capitalista, o negócio é só dinheiro. Então eu não quero, para eu morar, uma cidade grande. Na verdade, o que eu quero é uma cidade do porte de Goiatuba, que é a cidade que eu tenho, né? E que ali a gente tenha uma boa organização na área da saúde, né? E Goiatuba já tem o nosso hospital SUS, né? E a gente viu o nosso prefeito Zezinho e todo o pessoal que trabalha com ele dando todo o apoio à questão da pandemia, e a gente não pode negar isso. Uma cidade em que as ruas são transitáveis, né? E também nós estamos vendo isso. Goiatuba hoje é uma cidade que as ruas são transitáveis, né? Há algum tempo não era. Uma cidade que seja, na educação, uma referência na região. Nós já temos aí, inclusive, Unicerrado. É verdade. Né? Referência mesmo. Mais de 20 municípios da região mandam alunos para cá, né? Então, quer dizer que eu acho que uma cidade onde as pessoas podem sair com segurança, né, transitável, com segurança, né, e não tem medo de sair das suas casas. Uma cidade que tenha cuidados com a saúde e cuidados com a educação e, lógico, né, um espaço para a cultura. Eu acho que a gente não precisa mais do que isso, né? Porque onde existe cultura, as pessoas vão ter um lazer. É verdade. Se tem algum problema de saúde, tem um lugar para poder ir lá, né, para ser bem atendido. E a educação, para os filhos não precisarem sair de nossa cidade para estudar. Daqui. E aí, uma cidade que tem essa segurança, né, e que seja uma cidade boa de se viver, não precisa ser grande, precisa ser bem organizada. Goiatuba não está longe disso, está no caminho certo.
Eu amo Goiatuba, eu não me vejo fora de Goiatuba de maneira alguma, sério. Beleza, né? Onde pode a senhora sentar lá de fora, olhar o celular, entrar Isso. no site do Miguel Patrício, Correto. Né? escutar as Não, músicas tranquilo. Certa vez, eu saindo do meu carrinho amarelo, né? Eu passo num bairro, né? E passando, eu vejo uma mulher sentada na sombra de uma árvore ali, à tarde, né? Na hora das forças ocultas, com um livro na mão, né? Com o livro na mão. E eu passo, falei, uai, mas eu conheço esse livro, né? Dei uma volta no quarteirão e passei devagar, né? Ela estava lendo um livro meu, Seu. né? Olha E só. foi por coincidência, o diabo está lá fora. Eu, por causa da capa vermelha, né? Aí eu passei, ela estava lendo. Quer dizer, uma cidade onde as pessoas podem ficar em frente à sua casa, tranquila, lendo um livro, sem se preocupar com o ladrão, né? Eu acho que é uma cidade dessa que nós precisamos. Então, é por isso que desde os 6 anos de idade vim para cá e nunca saí, porque Goiatuba sempre teve um lugar que eu considero ideal para eu poder viver, né? Já tive a oportunidade de sair, trabalhei em rádios, fora, trabalhar, eu já tive convite, por exemplo, do Tulizak para produzir o programa dele de televisão em Goiânia, nunca fui, né? Já tive convites para trabalhar em rádios em Anápolis e também em Goiânia. Eu nunca fui porque eu gosto de fazer as minhas coisas, o meu trabalho, e gosto da cidade onde eu vivo, é mais tranquilo do que ir para uma cidade maior e só no trânsito você vai acabar com a sua mente, com a sua cabeça, e aí você não vai ter nem condições para você escrever algo que você gosta, fazer algo que você gosta. É verdade. É isso. Miguel, bom demais. Beleza. Obrigado mesmo de novo pelo papo. Que beleza. A gente fica, como se diz assim, a gente fica agradecido e também feliz, né? Nós fica... É uma honra, sabe? Tipo assim, você que é um cara que tem uma história em Goiatuba e tem... Assim, isso aqui é um legado para a cidade, entendeu? Você vai ser muito lembrado, assim. Obrigado mesmo. Você quer falar alguma coisa? Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, Samuel Fernando, porque vocês estão dando oportunidade para que eu possa divulgar o meu trabalho, né? E eu só acrescento que o que vocês estão fazendo são iniciativas que devem ser copiadas por aí, porque são iniciativas em prol da cultura, né? E eu acho que uma cidade que tem, como eu disse, né, uma boa saúde, uma educação e uma cultura caminhando juntos, né? Eu acho que essa cidade está no caminho certo. E vocês estão contribuindo para isso. Parabéns para vocês. Obrigado. Bom demais. Cara, assim, sem palavras, né? A gente teve uma aula de cultura aqui, uma pessoa que agrega demais, né? Eu e o Fernando, a gente já fez uns vídeos aí que dá certinho com o TikTok, sabe? E a gente vê um cara que tem essa vibe, que luta, né? Que tá sempre pelejando, criando sempre produzindo, cara, sem palavras para agradecer. A gente recebeu o Miguel Patrício aqui, não tem nem roupa para isso, né? Cara, é um evento, cara. Então, fico feliz em ouvir, Samuel, suas palavras do Fernando, e dizer que o meu interesse nunca foi ser assim muito conhecido, ou ser admirado assim, e muitas pessoas me admiram, eu fico feliz por isso, né? Principalmente as pessoas que leem os meus livros e tal. Eu espero que eu não tire dessas pessoas a boa imagem que eu tenho, né? Com as músicas que eu estou fazendo agora. Eu quero lembrar as pessoas que ouvem as minhas músicas ou que vão ouvir, que não sou eu, Miguel Patrício, que está cantando. É meu personagem. É o personagem. MC Pão de Mel. Pão de Mel. Tá bom? Isso explicado, eu já vou embora dormir. Tranquilo. Muito obrigado a vocês. Entra lá no site miguelpatricio.com.br. Show Shakira tá no YouTube. Show Shakira no YouTube. É aquela música que você fez com o Fernandinho, Miguel? Canção para ninar gente chifruda? Era a outra. A outra é do Samuel. Bom, vocês vão discutir com qual que fica, quero pôr no teu popô. Obrigado, pessoal. Curte, compartilha. Se inscreve no canal, tamo junto. Valeu. Se a Shakira me quiser, eu não quero não. Se a Shakira me quiser, vou ser sincero, não quero não. Ela tem uma pinta no pé e o povo vai zombar de mim. Ela tem uma pinta no pé e o povo vai zombar de mim. Show Shakira,
Xô Shakira, sai pra lá. Xô Shakira, essa pinta no seu pé não dá. Xô Shakira, sai pra lá. Xô Shakira,